Fala pessoal, André Ferreira na área. Hoje a gente vai continuar nosso curso de lógica computacional. A gente vai começar a falar de sintaxes. Não vou estender muito essa introdução não. Solta a vinheta aí, editor. Já vamos direto pro código aqui para começar nossas análises, porque senão o vídeo vai ficar com 1h30, 2 horas e aí a gente vai ter que dividir em duas partes aqui então. Então aqui hoje para vocês eu tô trazendo um código escrito em C#, tá? Ah, mas você não falou que ia escrever em JavaScript? Sim, mas eu quero que, como é um curso para aperfeiçoar a sua lógica, o ideal é que a gente vá falando de várias linguagens diferentes, por mais que a gente escreva as coisas em JavaScript, mas eu também quero mostrar para vocês outras linguagens para vocês começarem a se adaptar a ler, não ter medo de ler código e tudo mais. Então, só para a gente fazer um overview, assim, eu tava vendo o vídeo sobre linguagens, né, que é o primeiro vídeo, né, justamente para reforçar, eu tô trazendo aqui para a gente começar a fazer o entendimento dos dois vídeos anteriores nos códigos que a gente vai começar a ver daqui para frente, tá? Então, como eu falei na parte de linguagens, né? Esse aqui é o Visual Studio, tá? É diferente do VS Code, é uma versão também da Microsoft, né? Bem parecido, mas ele tem algumas diferenças assim e tal. Mas eu acho que tá dando pra ver aí. Qualquer coisa, editor, se der pra aumentar, né? Enfim, pelo menos pra mim olhando aqui no OBS, parece que tá pequeno, mas vamos lá. Então vocês lembram aqui que no caso quando a gente fez a primeira análise lá do types do JavaScript, né? Tinha um monte de import e tal. Eu até falei, cara, vamos tentar entender o que é essa linha. Você vê que tem padrões? Então perceba aqui no C# também existem padrões, ó. Using, né? O using no C# é mais ou menos parecido com o que é o import dentro do Node, né? Então eu tô trazendo de algum outro script e tal, e aqui você percebe que ele é diferente, né? Aí eu teria que entrar mais a fundo para falar o que são namespaces e tal, mas a gente consegue importar as coisas, então segue um padrão toda vez que a gente vai escrever, ok? E aí a palavra using, ela vai trazer de algum lugar, então ela tem sempre a mesma funcionalidade, independente de onde ela esteja escrito, né? E aí, por que eu trouxe esse código aqui? Esse código aqui é um dos códigos do servidor do Tales of Shadowland, né? Do TOS, lá da Osmi Games. Justamente para mostrar aqui a tipagem, porque no JavaScript é mais difícil da gente demonstrar. Eu teria que estar fazendo um vídeo em TypeScript, talvez, para poder mostrar isso. E vou mostrar aqui as tipagens. Então a gente falou lá tipos primitivos, né, de inteiros, floats e tal. Então perceba aqui, galera, ó, isso aqui são variáveis que são declaradas no começo. Abstrai um pouco essa primeira parte aqui, né? Então aqui eu estou criando algumas variáveis, essas três primeiras do tipo inteiro. Essa palavra public no começo é uma questão de exposição da variável, como essa variável aqui ela está dentro de um objeto. Eu tenho que definir se ela é pública ou se ela é privada, enfim. Mas basicamente o que eu tô querendo focar é nessa parte aqui, ó, do tipo, tá? O int, o float. Aí aqui a gente tem um outro tipo que o C# tem, que chama timestamp, que já é um tipo mais complexo de variável, né? Mas obviamente que a gente não tem só os tipos primitivos, como eu falei. A gente também pode criar tipos complexos. Esse create ou entity também já é um tipo mais complexo. Quando a gente for falar de objetos, vocês vão ver que classes podem virar tipos de variáveis e tudo mais. Quando a linguagem é tipada, dá para fazer isso, se não me engano. No TypeScript também dá para fazer e tudo mais, né? E assim, percebe-se que mesmo sendo um código em C#, talvez você teria um pouco de resistência para poder mexer e tal, mas é muito próximo semanticamente, né, uma linguagem da outra. Então não é para ter medo, porque vocês vão perceber que todas essas linguagens elas são muito próximas. O C++, o C#, o Java, o JavaScript, o TypeScript e tudo mais, elas são muito próximas. Então se você aprender o core
né, a lógica por trás dessas linguagens, você não vai ter nenhuma dificuldade para conseguir migrar de uma para outra, de conseguir surfar entre várias linguagens diferentes. Vou aproveitar aqui e vou mostrar também um outro código de outra linguagem que não tem nada a ver, que é um projeto aqui que eu tenho com o Douglas, que se chama É Nosso. E aqui a gente tem um app escrito em Flutter, né, que já é uma outra linguagem chamada Dart, beleza? Então aqui eu vou mostrar para vocês também, para vocês conseguirem entender que, caramba, é muito parecido, né? É muito próximo a sintaxe das coisas aqui, ó. Percebe-se? Isso aqui já é uma função em Dart, né? Vou pegar um componente aqui, pegar esse aqui. Então você vê aqui, ó, o código, esse código aqui já é escrito em Dart, tá vendo? Ele tá um arquivo .dart. Então, pô, tem import também? Tem import, igual o JavaScript, igual o TypeScript, né? E aqui eu tô importando de algum package e tal, tudo mais. É um pouquinho diferente, né? Mas é muito semelhante em várias coisas. Então aqui também tem import, aí a gente for descendo aqui, a gente consegue encontrar variáveis escritas. Vamos procurar algum lugar aqui que tenha variáveis. Aqui no caso do Dart, ele é um pouco diferente a forma de escrita, mas nada que seja muito absurdo não, ó. Peguei aqui, tá vendo aqui a palavra string? Quer dizer que aqui no caso eu tô pegando o profile, né, que ele, quando o cara loga, né, aparece o avatar do cara e tal. Então perceba aqui, ó, tô falando que o profile tem uma string, que é o avatar, tem uma string que é o nome, uma string que é a capa, e também tem import e tudo mais. Então perceba, galera, a gente viu aqui 3 linguagens diferentes. As 3 possuem formas de importação, as 3 possuem tipos primitivos de variáveis. Então por isso que para mim é muito mais importante a gente falar de lógica do que falar de uma linguagem específica, ó. Aqui, olhando mais para baixo, ó, perceba que a gente tem uma variável aqui do tipo booleana, a gente tem uma variável aqui do tipo inteira. Muda uma coisinha ou outra ali. O que que vem a ser esse ponto de interrogação aqui e tal, não sei o que. Aí você precisa se aprofundar mais na semântica da linguagem e tudo mais. Mas em resumo, todas as linguagens elas meio que puxam coisas de outras linguagens do passado aí. Então você sempre vai ter coisas que são muito próximas de uma linguagem para outra, ok? Vamos começar a falar sobre sintaxes, tá? Então eu vou colocar aqui, criar um arquivo novo para a gente começar a escrever alguma coisinha e explicar o que vem a ser sintaxes. Bom, quando a gente estava na escola, né, ali no ensino fundamental e médio, a gente aprendeu que na matemática existem fórmulas ali para a gente poder conseguir calcular coisas, correto? Então era muito comum a gente ter alguma coisa do estilo assim, 1 mais 4, sei lá, 4 mais 1 vezes 2. O que era na prática essa fórmula aqui, entre aspas, vamos dizer assim, uma fórmula, né? Quando a gente colocava parênteses aqui, a gente estava querendo que esse cálculo de 4 mais 1, ele viesse antes dessa multiplicação, porque por padrão a multiplicação ela tem sempre prioridade, né? Se a gente colocasse assim 4 mais 1 vezes 5, isso aqui daria 2 resultados diferentes. Por quê? Porque aqui nesse primeiro caso seria 1 vezes 5 que dá 5 mais 4 que dá 9, correto? Aqui já nesse caso a gente está falando de 5, né? 4 mais 1 igual a 5 vezes 5, 25, correto? Então só pelo simples fato da gente ter essa chave, né? Não lembro se é parênteses entre a formulação de uma sintaxe, e aí a gente vai começar a entender que sintaxe são termos não só matemáticos, mas termos lógicos também, que precisa ser analisado de forma complexa, e por isso que para mim sintaxe é a parte mais complexa que tem da programação,
porque essas sintaxes elas podem ser gigantescas e no final, na programação, essas sintaxes normalmente elas precisam dar um resultado de 0 ou 1, né, de álgebra booleana. E aí a gente vai entender mais para frente, quando a gente for falar em condicionais, a gente vai entender por que precisa dar 0 ou 1 nessa sintaxe. Mas vamos mostrar isso aqui na prática. O resultado aqui que eu tô falando, que um vai dar 9 e outro dá 25, né? A gente vai pegar aqui e vamos transformar isso daqui numa sintaxe simples que vai ser exibida pelo computador, ok? Como é que eu faria isso? Eu transformaria isso numa variável, ok? Então aqui eu coloquei calc na frente e vou colocar aqui embaixo calc2, ok? Então nesse primeiro cálculo a gente fez o cálculo sem o parênteses, no segundo a gente vai usar o parênteses e aqui eu vou dar um console log e vou dar um console log calc2 aqui, ok? E aqui eu vou abrir o meu terminal para me conseguir ver o resultado dessa brincadeira aqui. Então perceba, no primeiro caso o resultado foi 9, no segundo caso o resultado foi 25. Aqui é uma sintaxe bem simplória, né? Aonde eu só queria fazer um cálculo um pouquinho mais complexo. Mas vamos dizer que eu quero fazer deixar mais difícil ainda essa brincadeira, ó. Eu quero pegar aqui e quero colocar sei lá, dividido por 2. E aqui embaixo eu não vou usar a chave para poder, o parênteses para poder utilizar. Então nesse primeiro caso aqui, o cálculo aqui total a gente já sabe que vai dar 9. Então dividido por 2 vai dar 4,5, né? E já aqui no caso de baixo, a gente teoricamente saberia que isso daqui dá 25. Dividido por 2 teria que dar 12,5. Só que, vamos mostrar aqui qual vai ser o resultado. Opa, vamos salvar aqui, né? Aí você fala aqui, André, beleza, deu 4,5, aqui deu 12,5. Como é que foi que o computador entendeu essa sintaxe aqui, né? As operações de multiplicação, elas vêm antes das operações de divisão, né? Isso era bem básico na época da escola ali, na matemática, né? Então, primeiro, o que é feito é o que está entre parênteses. Depois, o que é feito é a multiplicação, tá? Vou aumentar mais ainda aqui. Então, primeiro é feito o que está entre parênteses, que vai dar 5. Depois ele vai multiplicar, vai dar 25. E depois ele vai partir pro dividido por 2 para poder dar o 12,5. Então perceba que a gente falou dos tipos float, né? Que o tipo float ele é escrito em inglês, então no inglês eles usam ponto em vez de vírgula. Então sempre o retorno de números float em double vão ser acompanhados de ponto, ok? Então isso daqui é o comecinho mais básico de todo de uma sintaxe. Aqui no caso a gente está usando operadores matemáticos, né? Que é somar, multiplicar e dividir. Eu não vou me aprofundar em operadores. De novo, a minha função aqui não é falar sobre a linguagem, porque pode ser que em uma linguagem diferente essas operações elas sejam feitas de outras formas, então cabe a você ler a documentação da linguagem que você está utilizando e entender o que cada operador matemático, o que cada operador lógico. No próximo aula a gente vai falar sobre operadores lógicos por uma questão de operadores lógicos, eles seguem um padrão, vamos dizer assim, na maioria das linguagens que eu conheço. Não que operadores matemáticos também não, né? Não é para mim explicar, não vou ficar explicando tudo e tal, porque cada linguagem vai ter formas diferentes de você poder escrever, né? Mas eu vou deixar aqui, só para não passar batido, né?
no caso do JavaScript, né? Soma, a gente usa o operador mais, né? Subtração, a gente usa o menos. A multiplicação, a gente vai usar o asterisco, correto? A divisão, a gente vai usar essa barra, né? E existe um outro, que até o Copilot está falando aqui, que é o módulo. O que vem a ser módulo? Quem lembra aí como é que faz conta de divisão? Vocês lembram que sempre a divisão pode sobrar um resto, né? Quando você divide, pode sobrar um resto, esse resto é chamado de módulo, e aí a gente usa esse símbolo de porcentagem para conseguir pegar o resultado, o resto da divisão, correto? Existem outros operadores matemáticos, mas que eu não vou me aprofundar muito aqui não. Por isso que aqui no caso de uma divisão a gente usou barra, na multiplicação a gente usou asterisco e tudo mais. 99% das linguagens de programação que eu conheço utilizam esse padrão. Provavelmente é uma convenção internacional, mas eu já vi algumas linguagens que utilizam, por exemplo, em vez do módulo, né? Em vez do módulo ser percentual, ser a palavra mod, né? Então, assim, cada linguagem vai ter a sua peculiaridade com relação à escrita, à sintaxe dos operadores matemáticos, correto? E aí a gente vai continuar aqui para a gente conseguir deixar isso aqui cada vez mais complexo para vocês entenderem que sintaxes é um universo obscuro que pode ir muito além do que vocês estão imaginando, do que inicialmente é relativamente simples. Isso vai ficando cada vez mais complexo, correto? Então vamos falar aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho o Calc 1, o Calc 2 e eu vou agora fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar aqui e vou criar uma variável chamada Calc 3. Só que em vez de fazer um cálculo matemático, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o Calc 1 e eu vou mandar somar com o Calc 2. Então olha só. Teoricamente aqui, o nosso editor já está falando aqui que o nosso Calc 1 é um number e aqui o Calc 2 é um number também. Então quer dizer que a gente pode somar duas variáveis, igual lá na matemática, n igual a não sei quanto? Sim, exatamente. Então perceba, sintaxe ela vai envolver não só operadores matemáticos, mas também operadores lógicos e variáveis e constantes. Então essa sintaxe aqui ela pode aumentar e virar um tripão gigantesco, né? E vamos aqui para o resultado, ó. Sintaxe. Então aqui a gente pegou 4.5 do primeiro resultado, mais 12.5 do segundo resultado, e aí ele soma esses dois aqui e dá 17. Perceba que coisa legal que a gente fez. E aqui tá escrito bonitinho, né? Tá escrito de forma que dá para se entender, né? São sintaxes simples e tal. Mas você imagina se você chega num código fonte e um programador cachorro chegou e fez isso daqui, ó. Imagina, calc vamos dizer que vamos sumir com isso daqui, né? Vamos sumir com isso daqui pra gente começar a entender. Olha só que programador gente boa que ele fez com a gente, ó. Essa sintaxe daqui, ela nada mais é do que o Calc 3. E olha a diferença de leitura que a gente tem. É muito mais fácil a gente entender como está escrito ali em cima do que essa segunda sintaxe, correta? E olha só que porcaria. Se a gente pegar aqui e colocar... Vou comentar aqui também. Se a gente mandar printar aqui esse cara, ele vai dar exatamente 17, que é a mesma coisa que isso aqui. Correto? Aí já começa a dar uma embolada na mente, né? Já começa a dar uma embolada na mente.
Por quê? Porque já começa a ficar mais ilegível, já começa a ficar mais difícil de conseguir entender qual vai ser o futuro resultado desse negócio e tudo mais. Isso daqui pode ir crescendo de uma forma infinita. As sintaxes, elas podem ir crescendo de forma que fiquem praticamente ilegíveis. Mas o computador, ele consegue processar isso daqui com o pé nas costas, né, de forma absurdamente rápida. Para nós, seres humanos, né, que não somos talvez tão acostumados com a matemática, aí quando a gente olha para uma coisa assim, a gente começa a ter um pouco mais de resistência visual e fala assim, caralho, precisa de matemática pra caramba para poder programar e tal, não sei o que. Não, é que você precisa conseguir analisar semanticamente as coisas. Os editores mais modernos, eles têm um negócio que é super legal, que são vocês percebem aqui, ó, quando eu clico em uma abertura de chave e tal, ele me fala onde começa e termina. Se eu clico nesse amarelinho aqui, inclusive ele diferencia a cor de quando uma sintaxe está dentro da outra e tudo mais, para a gente conseguir fazer uma análise complexa de onde acaba e onde começa e onde termina determinadas coisas. E aí, se esse tipo de código aqui ele está muito complexo para poder ficar dentro do seu código, você pode desmembrar ele, como a gente fez aqui em cima, para ficar mais palatável. Uma outra coisa que dá para fazer é justamente explicar os trechos aqui, né, por comentário, por exemplo. Eu poderia simplesmente chegar aqui, né, e passar o código para para essa parte aqui de cima e colocar um comentário aqui, ó. Vamos fazer isso? Vou botar isso aqui como cálculo 4, né? Eu poderia chegar aqui e falar aqui, cálculo X, aí depois cálculo Y, né? E aqui eu posso comentar para o próximo programador que vier conseguir entender o que eu tô querendo dizer ali quando eu fiz essa fórmula, tá? Cálculo de, sei lá, IMC, cálculo de metro cúbico, cálculo de não sei o que das contas. Aí a gente de fato pode utilizar aqueles cálculos que a gente aprendeu ou não, né, na escola, no ensino médio e tal. Vamos pegar um exemplo aqui de um cálculo que eu acho que é o mais usual, assim, que eu vejo mais se utilizar na programação, que é o cálculo de porcentagem, tá? A famosa regra de 3. Regra de 3 aqui, eu vou deixar isso aqui do jeito que tá. Depois eu vou disponibilizar esses códigos aqui no GitHub lá, para poder todo mundo pegar. Beleza? Cálculo. E aí a gente vai para sintaxe parte 2 aqui. Show? Aqui nesse arquivo a gente vai fazer um cálculo de porcentagem, né? Tipo assim, vamos dizer assim que o número, sei lá, 5.000 ele é 100% do dinheiro que eu tenho, beleza? Se eu preciso investir 10% por mês, vou falar que você tem um salário de 5.000 reais e você quer aplicar isso daqui em algum investimento. Todo mês você quer investir 10% do que você recebe. Então, quanto é que de fato você precisa investir, né? Obviamente, quem é bom de matemática aí e foi fez um bom ensino médio e tudo mais, sabe que isso daqui é uma conta bem simples. A gente tá falando de 500 reais, né? Enfim. Mas vamos fazer com que o computador calcule isso pra gente. Isso é interessante da gente entender, né? Então, na regra de 3, o que teoricamente a gente ia fazer? A gente ia multiplicar aqui, né? Ia fazer um cross. Então, vamos colocar aqui um console log, só pra gente conseguir ver. Então, 500 vezes 10 dividido por 100, não é isso? A gente teria que colocar aqui, ó, x vezes 100 x vezes 100 igual a 500 vezes 100, dividido, na verdade, né? Dividido por 500 por 5.000
vezes 10, beleza? Então, teoricamente, essa aqui é a conta, né? X é igual aqui. X igual a 100 dividido por e tal. Só que isso daqui vem primeiro. Beleza? Então, aqui eu preciso primeiro multiplicar e depois dividir. A gente pode colocar aqui o let, né? Pra gente conseguir fazer essa equação aqui. Aqui eu vou colocar um comentário pra gente conseguir pegar e mostrar aqui a sintaxe 2. Isso aqui tá errado. Essa conta ficou errada aqui, se não me engano. É 500 vezes 10 dividido por 100. Aqui. Isso. Então aqui, ó, 500 vezes 100, 500 vezes 10, que é 10% que eu tô falando, né, eu quero desse resultado, dividido por 100, que vai dar... Essa aqui é a fórmula, a regra de 3 de percentual, né? É o mais básico que você aprende na matemática ali no ensino médio, beleza? Existe outra forma da gente poder calcular percentual, que é um pouco mais simples do que ter que fazer essa fórmula inteira aqui. Por exemplo, a gente poderia pegar aqui o y e falar o seguinte: 500 vezes 0,1. Né? Estou pegando aqui os 10 e estou dividindo, dá 0,1 e estou multiplicando. Basicamente, essa função aqui, ela é igual a essa função aqui. E a gente consegue pegar aqui o resultado do y aqui também, né? Dando console log aqui. Então, perceba. Essa sintaxe e essa sintaxe aqui, ela vai dar o mesmo resultado, né? De formas diferentes. Por isso que talvez quando a gente vai falar de cálculos mais complexos, teria que ter um conhecimento muito bom de matemática e tudo mais, para calcular seno, cosseno, tangente e tal, não sei o que. Talvez você não precise nem saber calcular absurdamente, mas precisa saber aplicar essas fórmulas de forma que o computador consiga entender, né? E por aí vai. Existem várias outras pequenas fórmulas que talvez seja interessante você entender. Mas isso vai ser determinante para você conseguir ser um bom programador? Não. Sabe por quê? Porque hoje em dia você já tem, dentro das linguagens, formas de conseguir fazer esses cálculos de forma automatizada. Você não precisa fazer esses cálculos. Você não precisa fazer essas contas, né? Mas obviamente que é bom você saber o básico. Fazer só uma soma, uma divisão e tudo mais, né? Você precisa saber fazer o básico do básico do básico para conseguir não ficar dependendo de uma biblioteca de matemática ou qualquer coisa do tipo, por mais que elas existam, tá? Aqui no caso do JavaScript existe essa biblioteca chamada Math, que aí vai ter uma série de funções aqui, ó. Seno, cosseno, tangente, tangente 2, abstract, absolute, floor e tal, e tudo mais. Min, max e uma série de outras funcionalidades que existem aqui dentro dessa biblioteca chamada Math, né? Que seria matemática e tal. Mas André, vamos lá. Sintaxes, a gente só tá falando de matemática? Não, a gente tá falando de várias outras coisas, como eu falei. A gente vai envolver aqui variáveis, constantes, fórmulas matemáticas, obviamente, operadores matemáticos que a gente falou aqui, né, de soma, divisão e tudo mais. E a gente vai ter um outro cara chamado operadores lógicos. O que vai ser operadores lógicos? Vou dar uma pequena pincelada em operadores lógicos aqui, e aí na próxima aula a gente vai falar mais a fundo sobre operadores lógicos, ok? Eu vou falar aqui que o y é 400, por exemplo, ok? E aqui a gente vai falar o seguinte: o z, x maior que y. Isso aqui é um operador lógico que a gente estudou também na escola, né? Maior que, menor que. A gente estudou isso na escola. Eu lembro que eu estudei isso na escola, né? E aqui o que acontece? O que vai vir de resultado desse z, né? Vamos colocar aqui z. Olha só o que o computador fala pra gente, ó. A gente perguntou pro computador, né? A sintaxe, ela é sempre uma pergunta no final do processo, tá?
E é uma pergunta que a gente vai ter algum tipo de resposta. Essa resposta ela pode ser um número, ou pode ser um texto, ou ela pode ser um verdadeiro ou falso, beleza? Então, a gente fez aqui a operação de x, depois a gente colocou o y como 400 e a gente fez uma pergunta para um computador falando o seguinte: x é maior que y? Como x é 500 e o y é 400, o computador retornou falando true. Isso é verdadeiro. Agora, se eu chegar aqui e inverter essa chave aqui, né, botar aqui, ó, x menor que y, aí ele vai dar um outro resultado falso. Então, quando a gente vai falar de operadores lógicos, o que a gente, na prática, está dizendo é o seguinte: a sintaxe, a pergunta que a gente vai fazer para o computador, ela sempre vai ter que retornar verdadeiro ou falso. É difícil, né? E isso aqui pode ser hiper mega complexo, ok? Por quê? Porque pode concatenar, por exemplo, aqui, ó, x é maior do que y, true, porque x é 500 e y é 400. Mas se agora eu colocar aqui y mais 200, qual vai ser o resultado disso daqui? Falso. Por quê? Porque a sintaxe ela começa a ficar complexa de um ponto que você pode unir uma sintaxe dentro da outra. Então perceba que eu usei um operador lógico. Então essa soma ela foi feita antes de fazer o resultado de maior que, menor que. Beleza? E aí a gente precisa entender as etapas do que é prioritário, o que vem depois. As fórmulas matemáticas, os cálculos matemáticos, eles vêm antes dos comparadores, dos operadores lógicos e tudo mais. Existe uma linha de raciocínio ali, de racional, do porquê que uma pequena alteração que foi feita aqui, se eu colocar aqui 100, ele vai dar falso. Por quê? Aí a gente começa assim, tá, mas só que y mais 100 também não dá 500. Só que a gente está perguntando se x é maior. Se x é igual, ele não é maior. Aí se a gente colocar aqui igual, aí sim ele vai falar para mim que é true. Então perceba, começa a ficar um negócio bem complexo. De fato, sintaxe é uma parada muito, muito, muito complexa. E aí a gente vai ter que ir digerindo isso ao longo do restante das aulas, beleza? Então, o comecinho de sintaxe a gente começou a falar aqui, vocês começaram a entender a aplicabilidade de sintaxes, e aí a gente vai continuar falando de sintaxes com operadores lógicos na próxima aula aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você estiver gostando aí do conteúdo, compartilha com seus amigos que tá querendo virar programador e tudo mais, né? Isso aqui é uma boa base inicial para o cara começar a entender um pouco mais e não ter medo dessa parada de programação. Porra, que programação difícil, então não sei o que. Começar a digerir um pouquinho isso aqui. A priori parece super difícil, que você não vai conseguir, tá? Mas, cara, todo mundo consegue. Se você passou aí pelo ensino médio e conseguiu entender minimamente isso daqui, você vai conseguir passar por isso aqui também na parte de programação, na parte que escrevendo código. Não tem nada de muito absurdo e vai exigir um pouco de dedicação sua, né? Eu acho que mais treino do que propriamente só dedicação. Você precisa fazer uma memória muscular, cerebral, vamos dizer assim, para isso aqui se tornar cada vez mais simples do seu cérebro entender e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aí, valeu!